todos. Abra sua Bíblia, Carta aos Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 16. Gálatas 5:16 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne começa contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Poderem tomar vossos assentos. Atividade do estudo sobre os meios que Deus oferece para a nossa santificação. Hoje nós iremos aprender sobre a operação do Espírito Santo nesse propósito da santificação. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo, ele opera a santificação. Para nós entendermos, sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Há um só Deus. Você pode ver lá em 1 Coríntios 8,6 que há um só Deus, que é uma unidade composta de três pessoas distintas. Um só Deus e Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo, ele fala sobre isso, como Deus sendo o Deus Pai. Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Lá nas epístolas, segundo escreveu João, primeira epístola, capítulo 5, e o versículo 20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, aí a vida eterna. Comprova a deidade de Cristo. E se nós voltarmos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ver também a deidade do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui comprova a deidade do Espírito Santo. Os três formam a Trindade, com os mesmos poderes, com as mesmas essências, com os mesmos atributos incomunicáveis
que a ele pertencem, e também os atributos comunicáveis a nós, que é o amor, é a santidade, ou seja, a benignidade, são misericórdias, são atributos da parte da Trindade que são comunicáveis a nós. Já os incomunicáveis, que a onipotência, a onisciência, a onipresença, são pertences à Trindade. Todos os três são portadores de características de pessoas distintas, prosseguem os mesmos atributos divinos e são iguais em essência e natureza. A santidade é uma das características da natureza de Deus. O Espírito Santo já diz que ele é santo. Nós voltamos lá no profeta Isaías, capítulo 6 do profeta Isaías. Nós vamos observar aqui, capítulo 6 de Isaías, somente o versículo 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E repete essa mesma comunicação da Trindade, Santo, em Apocalipse 4 e 8. Mas aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito aqui lança por terra essas seitas que discordam que o Espírito Santo é uma pessoa. Diz: não, o Espírito Santo é uma força. E um dia eu conversando com um, trabalhava comigo, eu não vou citar aqui nome, questão de ética, de entidade, que eu ganhei um jovem lá na empresa para Jesus, e eu todo dia lá conversando com o jovem, dizendo: olha, na Bíblia não tem a palavra Trindade. Realmente não tem, mas a gente vê junto lá na 2 Coríntios 13, nós vemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ali no batismo, a Trindade ali junto, as três pessoas, e ele diz que o Espírito Santo era uma força. Aí eu um dia ouvi isso aí, eu chamei ele, falei assim: mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, força sente tristeza? Ele disse: não. O que sente tristeza? Diz: pessoa. Eu digo: toda a Bíblia aí, Efésios 4 e 30, você está falando aqui de força ou de pessoa? Aí ele disse: não, é de pessoa. E como tu vai pregar para o rapaz aí, desviando o rapaz do caminho do Senhor, dizendo que o Espírito Santo é uma força? Aí eu pergunto: tu conhece os pronomes dele? Ele disse: não conheço. E ele disse: como o Senhor disse que enviaria outro Consolador, e ele foi para lembrar do que está ensinando. Ele está falando de pessoa ou de força? Não, de pessoa. Então eu estava convicto que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele teve que concordar. Não sei depois lá na igreja dele lá o que ele foi dizer, mas ele teve que concordar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A obra principal do Espírito Santo é aplicar a vitória de Cristo na vida dos homens. Nesta obra ele também opera na vida dos crentes a santificação. Voltando aqui em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 4 diz assim: declara o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele opera a santificação. E Paulo, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da
verdade. Então o Espírito Santo, ele opera em nós a santificação. E havia uma promessa, que Joel fala sobre ela, que nos últimos dias o Espírito Santo ele será derramado abundantemente, e cumprindo o dia de Pentecoste, e continua no nosso dia. Pode ter certeza, amado, que temos promessa que na vinda do Senhor nós vamos ter um grande avivamento antes da vinda do Senhor Jesus. E avivamento quer dizer que não vamos estar pulando, rolando pelo chão, não. É uma vida na presença de Deus, é uma vida consagrada ao Senhor, é uma vida separada, é uma vida de bom testemunho diante da sociedade que nós vivemos. Isto é santificação, isto é avivamento para a glória do nome do Senhor. Ele opera para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. O Espírito Santo impõe as normas que devem reger a vida cristã. Primeiro, pela salvação, fomos purificados em obediência à verdade. Sabendo que toda a Bíblia, nós estamos estudando na escola dominical esse trimestre, que fala que a santificação, que foi o Espírito Santo que conduziu todos os escritores, que inspirou. 1 Pedro 1:22 diz: purificada a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. O Espírito Santo, como ele inspirou a Escritura, ele também ela opera nas nossas vidas. E esta verdade é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Quando o próprio Jesus afirmou que estavam santificados na verdade, e a palavra do Senhor é a verdade, lá em João 17:17. A nova natureza que nós recebemos uma nova natureza. 2 Pedro 4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós fomos resgatados de lá, e graças a Deus temos promessa, e o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua luz maravilhosa. Então nós recebemos essa nova natureza, natureza divina, quer fazer a vontade de Deus. Na leitura pré-parcial desta noite foi lido Mateus 5 e 9, que diz que bem-aventurados os pacificadores. Quem tem essa nova natureza, ele é um pacificador, ele procura fazer a vontade de Deus, porque quem ama o Senhor também deseja guardar os seus mandamentos. Vamos voltar aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15, diz: se me amardes e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia, glória a Deus. Então, foi pela salvação que fomos purificados pela obediência à palavra, ou seja, à verdade, os quais não são pesados. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Olha o que diz 1 João 5:3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque diz que amar Deus de todo, por completo, alma, espírito,
todo esse amor dedicado, devocionado ao Senhor. E o segundo, amar, é o nosso próximo a nós mesmos. Se nós tivermos amor próprio, nós vamos amar o próximo. Porque tem pessoa que às vezes ele não tem um amor próprio, ele não se ama, né? Mas quando ele se ama, aquilo que ele quer bem para ele, ele deseja para o próximo. Então não tem como, amados, eu amar a Deus de todo o meu ser e eu não amar a Deus. Eu não tenho como eu dizer que amo a Deus, que o Senhor habita na minha vida, e eu não amar Deus, não. Olhar para ele passar, não dá nem a paz do Senhor. Olhar para ele atravessar. Que amor é esse? Que amor de Deus é esse que nós temos? Porque o amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Deus não colocou condição, de entregou para todos, que morreu para todos, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, pela salvação fomos purificados em obediência à verdade. Segundo, o Espírito Santo vivifica a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3 e 8, diz assim a palavra do Senhor: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o Espírito tem o poder. Olha, João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então o Espírito Santo põe no coração do crente a certeza de que assim como Deus não muda, assim também a sua palavra não mudará, nem tampouco nós devemos mudar. Nós vimos isso lá em Hebreus 13:8, que Deus não muda. A palavra dele também, ela passará os céus e a terra, mas ela não passa, ela não muda, ela permanece. E o sábio Salomão, na sua sabedoria, nos aconselha. O que ele diz lá em Provérbios, capítulo 22 de Provérbios, e o versículo 28 diz assim: não remova os limites antigos que fizeram o Deus paz. Capítulo 23 e o versículo 10 repete: não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos novos. E nós estamos vivendo dia que quer mudar a palavra de Deus, quer mudar os princípios do Senhor. E a recomendação aqui do sábio Salomão: não remova os limites antigos. Porque se nós olharmos lá para Jeremias 16 e 6, ou 6,16, vou observar aqui, mas se não me engano é o 6,16, me faz lembrar aqui que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, a qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas ele diz: não andaremos. É igual hoje, quer mudar aquilo que já está estabelecido, os marcos definidos pelo Senhor. O que deixou é o suficiente, a palavra que ele deixou é o suficiente para nós. O trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas é o suficiente. Não precisamos mudar nada, amados. Mas nós estamos vendo uma geração que quer mudar esses princípios da palavra do Senhor. Se Deus não muda, não vão mudar nada. Como permanecer na palavra do Senhor assim como ela é. Esta ordem divina, ela é muito importante. Num tempo como este, em que portadores de inovações, é o que não falta, amado, é portador de inovação. Eu tive uma nova revelação.
A Bíblia, a revelação encerrou com o Cânon, tá? Quando a Bíblia terminou de ser escrita, quem encerrou o Cânon, acabou a inspiração. Nós somos agora iluminados, se não inspirados. Que a pessoa falando hoje estava inspirado, não, estava iluminado, porque a palavra de Deus, ela que é inspirada. Então hoje somos iluminados pelo Senhor. O que diz Oséias, capítulo 5, versículo 10? Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Por quê? Passar dos limites, tentar remover os limites antigos. E o Senhor disse que veio, e se for uma chuva torrencial, né? Diz que vinha a punição sobre eles, porque havia mudado os limites. Veio com inovação, tanta inovação já tem por aí. Não precisamos nada disso. Precisamos firmar a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir. Não esqueçamos a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá para 1 Samuel 15, 22, é um texto muito lindo, onde diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Foi a palavra do profeta Samuel para Saul. Quando ele escutou ali o rugido daqueles caras ali, eles, não, foram as vacas que eu escolhi aqui, lá do melhor, lá do rei, lá de Agag, trouxe aqui umas vacas aqui para nós ofertar um sacrifício. Aí foi isso, olha, o Senhor até ia confirmar o teu reinado, mas agora ele foi rasgado de vez, né? Então não precisa, o melhor é obedecer a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecendo, aperfeiçoamos a nossa santificação. O Espírito Santo impõe o temor de Deus na vida do crente. O Espírito Santo, que é o espírito de ardor, foi o que o profeta Isaías escreveu, capítulo 4, versículo 4, impõe pela sua presença o temor de Deus nos corações, nos nossos corações. Vemos o exemplo disto quando nós voltamos aqui lá em Atos. Vamos voltar em Atos capítulo 5. Atos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 5 e o versículo 11. 5 diz: e Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram estas coisas. Aquele casal trouxe um grande temor ali para a igreja, que o negócio não era brincadeira, né? É com o Espírito Santo quem brinca, é algo genuíno, algo verdadeiro. Aqui em Atos 19 e 17 diz: e foi isto notório em todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. O temor, o propósito é de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento nós vimos quando o Senhor revelando a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz: e disse: não te chegue para cá, tira o teu sapato e os teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então Deus, o Espírito Santo, ele é santo e requer de nós a reverência. O temor de Deus faz com que o homem se desvie do mal. O temor de Deus, eu falei aqui na escola dominical, que temor de Deus não é ter medo de Deus, é você reverenciar,
é você honrar a Deus. Isso sim é temor de Deus. Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O que é isso? É quando a tentação quer levar, e aí quer conduzir ao pecado. A tentação é um veículo que conduz a pessoa ao pecado. É igual levar a pessoa, ela leva ele até a beira do abismo. Quando chega lá que ele cai, ela volta para trás. Foi quem conduziu, o veículo que levou a pessoa a cair no pecado. Mas o homem que tem o temor do Senhor disse: não, eu tenho um temor, meu Deus, eu não vou, ele não merece fazer isso com ele, não merece eu ferir a santidade dele, eu pecando. Não merece a igreja que Jesus comprou com seu precioso sangue. Eu faço parte do corpo, que é a igreja do Senhor, e eu não vou magoar, eu não vou ferir, eu não vou trazer problema para o corpo de Cristo, que é a igreja. O temor de Deus evita nós pecarmos. E quem faz isso? O Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Olha o que diz carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14: mas o mantimento só é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos estado para discernir tanto bem como o mal. O amadurecimento espiritual através da palavra e do trabalhar do Espírito Santo nos traz o amadurecimento para saber discernir o que é bem e o que é mal, o que é proveitoso, o que é salutar para a nossa vida e o que é pernicioso, o que é mal para nós. Então temos que saber discernir e sente prazer nos mandamentos do Senhor. O Salmos, livro de Salmos 112, Salmos 112 diz assim: louvai ao Senhor. Verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que os seus mandamentos têm grande prazer. Você não teme a Deus por obrigação, você não teme a Deus com medo de Deus lhe castigar. Não, você teme a Deus porque você tem prazer em ser obediente ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Quando falta este temor, falta também reverência ante as coisas de Deus. Os crentes se tornam então profanos como Esaú, quando falta o temor de Deus. Olha, tudo que faltou o temor na vida de Esaú. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ele, quando ele viu aquele retrato ali colorido, ele disse: que me adianta uma fonte dessa aí, morrer, eu vou morrer? Primogenitura não adianta nada. A porção dobrada não servia lá para ele, diante daqui para trocou. E o escritor dos Hebreus, escritor anônimo, que não sabemos quem escreveu os Hebreus, ele fez memória, lembrança de Esaú. Depois foi chorar, mas não tem mais jeito não, né? Já tinha perdido a bênção e se torna profano e irreverente como os filhos de Eli. Olha o que eram os filhos de Eli, amados. Vamos voltar lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, versículo 12 a 17, diz assim: e era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote
com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Silo. O que aconteceu com os filhos de Eli? Os filhos de Eli, ele não tinha temor de Deus. Eles, o pessoal ia ofertar o sacrifício a Deus. Aí era como dizer assim: esse contrafilé aqui, esse colchão mole aqui, essa cana aqui não vai ser para lá, não. Isso aqui vai para mim. Tem muito líder hoje, igreja que faz isso, mano. Em vez de invertir, faz isso, faz assim. E aí eles faziam dessa maneira. Então, eles se tornaram profanos. O versículo 23, o versículo 29, diz assim: e disse-lhe, por que faz isso, tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malfeitos. Isso aqui é Eli falando com os filhos dele. Aí o versículo 29 diz: porque dais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjar, que ordenei na minha morada, e honro os teus filhos mais do que a mim, para que vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aí Deus, os meninos profanaram, e Deus cobrou de Eli, que ele amava mais os filhos dele do que a Deus, e Deus não aceita. Quando Abraão estava tão apegado a Isaac, os filhos vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele. Aí quando ele vai obedecer, agora eu sei que ele ama. Ali Deus viu que o coração dele estava tão apegado. Nós devemos amar nossos filhos, sim, mas em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo venha sempre impor o temor de Deus em nossos corações. O Espírito Santo opera com fogo. Nós sabemos que no dia de Pentecostes o Espírito Santo se manifestou como? Não fogo. Parecido. Comparação. Não foi literal, mas foi como? Que foi visto sobre cada um que ali estava. Depois você vai observar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver todo esse momento. A operação do Espírito Santo, ele se assemelha ao fogo. Foi que a figura, foi o que perceberam naquele dia. O fogo do Espírito ilumina como um clarão. Quando a sua luz se manifesta, ela descobre tudo que é contra a vontade de Deus e convence o homem do pecado. Que coisa maravilhosa! O que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida? Então nós vamos ver o que diz aqui João capítulo Efésios capítulo 5 e versículo 10. 5 e 13 diz: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando diante dele nada fica oculto. E lá 16, 9, eu estava tentando lembrar aqui que eu não tinha notado. João 16, 9. 16, 9 de João diz assim: ele convence o homem, o 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado. E aqui Efésios diz que tudo se torna impotente diante do Senhor. Na visão de Isaías, lá Isaías 6, versículo 4 e 5, quando ele falou com Isaías reconheceu a sua iniquidade.
e ele foi purificado. Por quê? O fogo, ele tem esse poder de trazer claro o que está errado na nossa vida. Isaías viu que a sua vida estava errada, ela não estava condizente com aquele momento ali, e foi quando ele fez um conselho. Quando nós crentes que antes éramos descuidados, experimenta a operação da luz do Espírito, fica logo disposto a deixar tudo que nas suas vidas estiver errado. Quando o Espírito Santo, ele traz essa consciência, essa iluminação sobre a nossa vida, a pessoa muda a sua maneira de viver, mesmo que antes havia definido, agora ele lança isto fora como coisa que era imunda. Então o Espírito Santo, ele tem o poder. Aquilo que antes as pessoas hoje não servem mais para mim, hoje não é mais para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe esse entendimento, essa clareza nas nossas vidas. O Espírito, aliás, o fogo do Espírito queima e purifica. É o papel do fogo. O metal é purificado de todas as substâncias impuras. Quando ele é aquecido, o fogo derrete todo o metal, e ali vem para a superfície todas as impurezas, e elas são tiradas, todas as impurezas. Assim também o Espírito Santo faz derreter o nosso íntimo, e as coisas estranhas passam a ser para nós rejeitadas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ou seja, aquilo que não servia para eles, que agora eles não iam mais praticar mágica, eles queriam servir o Senhor, eles pegaram aqueles livros e queimaram. Mas aquilo que não, você antes de aceitar Jesus tinha, que você não serve mais para você, não dê para os outros não, mano. Defina aquilo. Se não serviu para você, não serve para você, não vai servir para o próximo. Foi o que estes homens fizeram. Ele não foi só, olha, agora aceitei a Jesus, esse livro agora não vou mais mexer com mais, mas tem alguém que queira comprar? Não, eles não fizeram isso. Eles foram e queimaram. Aleluia. E como vemos, tanto que foi queimado, nós aqui a primeira coisa vemos o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do vencedor do Espírito Santo sobre a vida daquele que crê na palavra de Deus. Aleluia. Quando Paulo estava em Malta, ele ajuntava ali aquelas gravetas, para acender a fogueira. Apareceu ali uma víbora que, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mas o mesmo fogo que mostrou, que viu ali, o mesmo fogo que havia descoberto a serpente, queimou também a serpente. Não tenhamos medo do fogo de Deus. Ele opera para o nosso bem, para a nossa santificação. Aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Se encha do poder do Senhor e transporte na presença do Senhor. Não tenha medo deste fogo, porque este fogo, ele purifica as impurezas nas nossas vidas, mas nos reveste de autoridade e de poder para fazermos a obra do Senhor. Aleluia. E para nós concluirmos, o Espírito opera como um poder que nos faz resistentes contra o mal. A Bíblia diz que os espíritos maus procuram ter influência sobre a nossa vida. De que maneira? Através da nossa carne.
vida carnal. Eu vou dispensar a leitura, mas você pode ler. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, eu li na terça-feira passada, o que nós éramos antes e o que nós servimos. Então nós vemos que há uma mudança. Aqui o Espírito Santo deseja nos ajudar. Ele opera a fé na nossa vida, pela qual podemos resistir o diabo, né? Porque se não tivermos a palavra de Deus, cheia de Deus, você não vai conseguir resistir o inimigo. É preciso que a palavra de Deus esteja nas nossas vidas. Olha o que diz Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então ele foge. Aqui 1 Pedro 5 e 9 diz: o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Precisamos sermos resistentes na fé, pelo poder que Ele nos dá. O Espírito Santo nos dá, podemos mortificar as obras da carne. Podemos mortificar as obras da carne. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 12 e 13 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos traz vida. A carne, ela traz a morte, separação de Deus. Mas o Espírito, ele nos vivifica, para assim não cumprir as concupiscências da carne. Foi o texto que nós lemos aqui nesta noite de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 18 e o 24 ao 26. Mas antes de cumprir a lei de Deus em nós, a lei, olha Paulo ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma mudança, uma separação. Graças a Deus por essa ajuda que o Espírito Santo nos dá, tão maravilhosa, que Deus nos dá pelo Espírito Santo. Deus nos dá essa ajuda pelo Espírito Santo. Eu li desses versículos, mas vou voltar a ler ele hoje, que é o Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Tem momento da nossa vida que não tem nem o que falar diante de Deus, só geme, né? A luta é tamanha que vocês só gemem na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia. Palavra nessa sala, misericórdia. E ele ouve aquele gemido, Espírito Santo, ele interpreta, leva diante de Deus e Deus nos dá vitória. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa santificação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.